Ok. Deixa-me só ver se eu tenho aqui o setup todo. Acho que já. Portanto, já abri o mic. Portanto, o que está a acontecer é aquilo que vocês dizem está a chegar aos meus auscultadores. E os meus auscultadores estão aqui configurados na minha ferramenta de produção, de emissão, como um output. Viva, viva, Exploited! Já está a aparecer pessoal. Já a malta aqui. Já a malta a aparecer. Dê-me só um segundo. Oh. Tirar aqui o som. Ok. Ok, pronto. E agora aqui. Vamos só. Ih, já há tanta gente, pá. Ouçam, não é para fazer pirraça, mas olha o que é que a gente tem. Desculpem lá. Não é para fazer pirraça nem nada, pessoal. Mas eu se fosse a vocês ia buscar um também. Ok. Dê-me só um segundo. Desculpem. Ainda estou aqui no setup. Desculpem. Mas eu acho que se fosse a vocês ia buscar um... Oh, eu estou a ouvir-me 2 vezes. Tenho que tirar isso. Que és tu, Miguel. Toma juízo, pá. Como é que é, Luís? Estás bem? Ok, pronto. Está-se bem. Epá, não era aquela. Como é que é, pessoal? Pronto, olha, deixem-me dar-vos algum contexto. Estes 2 senhores que estão aqui, aliás, estes 3 senhores, um deles é o Miguel, é um colega meu, o professor Nezel. Eles já se apresentam, está bem? É só para explicar o contexto. E os outros 2, o Alexandre e o Diogo, tiveram esta ideia de partilhar, e a ideia deles originalmente era até fazer um podcast, partilhar as experiências deles com outras pessoas que estivessem potencialmente interessadas, ok? E em consequência disso, surgiu esta ideia, que é, olha, boa ideia. Aquilo que eles têm para dizer poderá ser interessante para muitos alunos que estão a terminar o curso, para potenciais alunos, ou seja, que nem sequer ingressaram ainda no ensino superior, e consequentemente, vamos deixá-los falar, está bem? Hoje, o enfoque estará sobretudo no Alexandre e na experiência dele. Mas isto, se correr bem, se for interessante para os demais, podemos fazer isto num formato com outras pessoas e com outras experiências de vida, está bem? Eu vou-me calar, eu vou estar atento ao chat, pessoal. Digam coisas, digam de vossa justiça. O chat aparece ali. Deixem-me só fazer assim. Viva para Alex. Vou só fazer assim. Tal. Para limpar o chat, que é para que o chat seja exclusivamente desta conversa agora, está bem? E não da aula anterior. E portanto eu vou-me calar e vou deixar o Alexandre apresentar-se. Vou deixá-los apresentarem-se, ok? Mas breve, hein? Que é porque... eu vou falar primeiro, até porque não sou o interveniente principal hoje. E para corrigir uma coisa que tu disseste, Paulo, é que isso dito assim parece uma coisa muito altruísta. Nós quisemos dar a nossa mensagem. O que é totalmente mentira. Aliás, é o contrário. Aquilo que é uma ideia puramente egoísta. Nós não temos interesse nenhum em falar de nós. Eu, farto de ouvir o Alexandre falar, tenho muito. E ele de mim. Pronto, nós queremos é que isto aconteça com várias pessoas, algumas que foram nossos ex-colegas e com qual nós já discutimos e que temos muita curiosidade de saber onde é que eles andam, o que eles estão a fazer. No fundo, é curiosidade, é uma espécie de Big Brother, mas para isto, não é? Certo. Podemos dizer que isso é recíproco e, no fundo, isso aplica-se a todos nós. Todos nós queremos saber um bocadinho do que é que os outros andam a fazer e das suas experiências individuais, porque isso porque a diversidade é o que é, não é? Ok. Certo. O Diogo já falou. Vai. Agora sou eu a falar. Então, eu apresento-me dizendo que fui aluno do ISEL há uns anos, de 2006 a 2012. Foi no ISEL que aprendi a gostar desta área, que tomei gosto realmente, que percebi o que era, e a partir daí tem sido um interessante percurso que vamos falar agora um bocadinho sobre isso. Tem sido uma viagem. Tem sido uma viagem, exatamente. E tu, Miguel, para além de seres do Porto, o que é que tu serves? Como diz o outro, mas o que é que tu serves? Estou aqui só. O Paulo disse que precisava ter 4 quadrados, era preciso ter um quarto. Eu acho que isso se aplicava a outra pessoa. Está certo. Até 3, pá, não é a conta que deixas aqui. Mais importante aqui vai ser que isso seja interessante para a audiência e para aqueles que vão terminar o curso. E o que é importante é
tiverem perguntas, força, chutem as perguntas. Enquanto não há perguntas, obviamente nós já falámos e pensámos em algumas perguntas que seriam interessantes. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui perguntas sobre as quais tenho curiosidade. Mas tem menos prioridade se houverem perguntas da audiência. Uma coisa que eu vos posso dizer em primeira mão, e presumo que vocês também façam essas perguntas, é que muita gente pergunta coisas do tipo, mas o que é isso de ser engenheiro de software? Eu gostava muito de ouvir o que o Alexandre tem a dizer acerca disso. O que é isso de ser engenheiro de software? Que tipo de vida é que podemos esperar? Isto muitas vezes de malta que se está a tentar perceber se é isso que quer para a vida deles ou não. Os alunos finalistas têm um tipo de preocupações diferentes, ok? Não é na mesma gama. Mas, eu vou-me calar. E vou entregar a bola ao Miguel, está bem? O pessoal que está aqui no chat, está aqui muita gente, ouçam, não façam cerimónia, façam perguntas. A intenção é que isto seja interessante para todos, ok? E, portanto, façam as perguntas que quiserem, estejam à vontade. Eu vou tentando incluir essas perguntas na conversa que o Miguel vai liderar, o Miguel e o Alexandre vão liderar. A gente vai tentar mandar achas para a fogueira, ok? Bebendo um copo de vinho para relaxar, não é? Para a coisa atenuar um bocadinho. Mas a conversa, sobretudo, são eles que a vão liderar. E a minha intenção aqui é sobretudo, estar atento ao chat, está bem? Deixo já o seguinte repto, que é, se existirem, eu tenho quase a certeza que há ex-alunos aí a ver. Porque há muita malta que tem saudades disto e anda aí. Vocês, se quiserem partilhar, estejam à vontade. Reach out, e a gente tenta arranjar uma conversa. Foi essa o mote, não é? Exatamente. Vou-me calar. Força nisso. Siga a banda. A primeira pergunta é a mais evidente. E eu, pessoalmente, agora só um caráter pessoal, eu tenho uma admiração muito grande por toda a malta que vai trabalhar para o estrangeiro, e o Alexandre é um desses exemplos, mas temos outros alunos. E há aqui uma particularidade no caso do Alexandre, que é a maior parte dos alunos que eu conheço, que saíram do ISEL e estão lá fora, estão sobretudo ou em Inglaterra, em Londres, e na Alemanha. Também conheço alguns que passaram pela Alemanha. Na Suécia, o Alexandre foi o primeiro que eu conheci. O que me suscita logo a pergunta, que é, o objetivo era ir para fora ou o objetivo era ir para a Suécia? Ou não? Eu queria ir para fora e a Suécia, entre as várias opções, surgiu como uma opção. Ou já sabias que era para a Suécia e querias ir? Eu não queria sair de Portugal. Nem pensava no assunto. Não pensava minimamente nisso. Foi algo que aconteceu porque havia algo que eu queria aprender, algo que eu necessitava, e se calhar foi algo que demorou um bocadinho até a ideia fazer sentido. Houve um colega que me tentou aliciar a ir para a Noruega. Se calhar daí estar um bocadinho quando alguém no LinkedIn veio ter comigo e me falou de ir para a Suécia, de ter sido mais fácil, já, pronto, pelo menos na área geográfica, já estar mais ou menos localizado que poderia ser. O teu primeiro objetivo não era ir para fora? Não. Então qual era Então, estavas à procura do quê? Qual era o teu objetivo? À procura de aprender. Eu acho que as duas experiências profissionais que tive em Portugal, de um modo ou de outro, não resultaram muito bem. Do ponto de vista que eu não aprendi o suficiente. Agora, seja pelo que for. E eu estava, nos meus tempos livres, estava a estudar. Porque não aprendia nas 8 horas de trabalho aquilo que achava que deveria aprender, aquilo que achava que deveria evoluir. E então estava a estudar e fiquei muito interessado em programação funcional. E pronto, a determinada altura eu comecei a achar que era parvo, que era estúpido estar a estudar uma coisa que não ia utilizar, porque não havia grandes perspectivas na altura. E acho que foi de utilizar em Portugal, digo. E acho que foi nessa altura quando alguém me diz assim, olha, queres ir para a Suécia programar com uma linguagem de programação funcional que parece que andas a estudar pelo teu perfil do LinkedIn? Eu, ok, pensei bastante, ponderei bastante, mas
foi acerca disso. Epá, é uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de experimentar qualquer coisa. Também é interessante, isso quer dizer que tu foste para a Suécia em que ano? 2016. 2016. Portanto, não sei se entretanto mudou, mas há 5 anos atrás, quer dizer, as oportunidades de desenvolver software num ambiente que usasse uma abordagem funcional, essas oportunidades eram inexistentes ou escassas em Portugal. Portanto, só as conseguiste encontrar lá fora. Sim, eu conhecia, existia uma empresa, pelo menos, que estava a utilizar Scala, que eu sabia. Acho que existia mais outras coisas em nearshoring na altura, mas não existia muito. Não existia muito e na altura em que eu estava, acho que o meu mindset já estava um bocadinho mais afastado de Scala, porque como Scala permite a utilização de outros paradigmas também, não restringe tanto ao paradigma funcional, não era tão interessante para mim na altura. Eu já estava à procura de algo um bocadinho... Eu não queria só utilizar uma linguagem diferente, não queria... C Sharp, por exemplo, tem tiques funcionais, não é? Portanto, eu já utilizava isso. Mudar só um bocadinho, não, criar algo radicalmente diferente. Deixa-me fazer-te uma pergunta pessoal, já agora. Porquê? E as perguntas que me ocorreram, vocês nem têm noção. Eu já vou largá-las, espera aí. Desculpa. Eu... Já largo. Em Portugal não há empresas, temos o caso do Diogo, que está bastante envolvido numa grande empresa de desenvolvimento de software em Portugal. Porque é que há poucas empresas a usar o paradigma funcional? Achas que é porque o produto que eles desenvolvem não é adequado à utilização dessa abordagem? Ou porque as pessoas que estão por trás dessas empresas a liderar não têm skills nessa área? Se calhar também pelas mesmas razões, a falta de skills que têm, se calhar é as mesmas razões que tu sentias quando acabaste o curso. Portanto, achas que é falta de conhecimento de quem está nas empresas ou porque realmente não há essa necessidade para o tipo de produto que estão a desenvolver? Acho que começa tudo nas universidades, não é? E são anos e anos e anos nas universidades do esforço ser... ou é algo muito abstrato que os alunos nem dão importância, não é? Que é isto, matemática e esta ligação à programação funcional, os alunos nem sequer dão muita importância. No que é que eu consigo fazer com estas linguagens de programação funcional? Não consigo fazer nada de jeito, não posso fazer uma aplicação em Android, não há nenhuma killer app, não é, para a programação funcional. E esse facto, porque há universidades que obviamente dão muito foco à programação funcional, mas depois outras que não dão, e acaba por ser sempre, acho que durante muitos anos nós temos estado monopolizados por um conjunto de linguagens e acho que se formos ver um bocadinho a história, há muitas linguagens que tiveram sucesso por pequenas razões. Não terá sido necessariamente por serem mais adequadas para aquele problema, mas sim porque tinham alguma funcionalidade que toda a gente queria e as pessoas foram em massa talvez para essas linguagens e pronto, e a partir do momento que há massa, que há conhecimento, vemos isso, a comunidade é muito importante nas linguagens, comunidade de JavaScript, Ruby, etc. Todas essas comunidades fazem as linguagens. Acho que também... Epá, deixa-me só... Desculpem. Epá, eu vou primeiro fazer uma pergunta séria e depois vou fazer uma pergunta um bocadinho a brincar. A séria é, epá, esquecemos-nos. Mas é importante para quem está a ver que saiba onde é que tu estiveste. Ou seja, tu pintas um quadro do mercado nacional e é preciso que as pessoas percebam onde é que tu estiveste antes, ok? E a gente esqueceu-se dessa parte, porque todos nós nos conhecemos e siga a banda. Então, mas cá em Portugal, onde é que tu estiveste? Portanto, estive no Sapo e estive na Microsoft num centro de desenvolvimento de linguagem, na altura da MLDC, que está agora, que foi extinto há uns tempos atrás, e a programar com C Sharp. okay.
E, portanto, esta foi a pergunta a sério. Só porque acho que faltava pelo menos isso, saber. Portanto, tu não tiveste algum tempo no mercado nacional. A outra pergunta é, portanto, no fundo, eu posso concluir que a tua paixão pelas linguagens funcionais te levou a abandonar o país e a procurar outro país onde o mercado lá existisse. Essa é a história que contas à tua mulher, não é? É essa a história que eu conto a toda a gente. Ok, faz sentido. Quando um gajo tem que ter uma história, é melhor que seja a mesma para toda a gente. Ok, tudo bem. Desculpem. Nunca chegaste tarde, Chico. Desculpem, continua. Epá, no fundo, a gente esquece que a gente já se conhece há algum tempo e temos algum contacto e, portanto, era importante que o pessoal percebesse. O Alexandre tirou mestrado em Engenharia Informática, no ISEL, e a licenciatura, e pronto, depois esteve no mercado e, portanto, acabou por se apaixonar pela abordagem funcional e isso levou, pronto, aparentemente, a mudar de sítio. Vou-me calar. Siga a banda. E algo que é importante, que é curiosidade, porque eu acho que foi também o facto de eu ter investido tanto tempo em perceber alguma coisa e várias linguagens e depois achar que nunca conseguia utilizar e não só utilizar, porque acho que como pessoa a estudar fica-se um bocado pela parte teórica ou não sei, um bocado. Eu acho que o fazer é importante utilizar. E a perspectiva de ver, ok, existem estas empresas que têm produtos de sucesso e que utilizam uma linguagem de programação funcional e será que há alguma magia ali ou não? E acho que essa parte foi bastante importante. Era muita curiosidade de realmente ver como é que seria utilizar num produto em produção. E escrevê-lo usando a abordagem funcional. Eu tenho muita curiosidade acerca disso, mas vou-me calar para já. Como sabes, estou mesmo aqui a coçar-me todo. Ok, há uma pergunta que me fizeram que é, e tu estás na Cisco agora, ok? Mas o que é que tu fazes? Eu acho que isso é uma cena que é fixe de explicar. Eu tive um colega meu, quando estive na Corient, um tipo que eu adoro, que é o Miguel, que é um tipo espertíssimo. Ele uma vez contou-me o seguinte, que perguntou, então, explica-me lá, mas o que é que tu fazes? De manhã, ok, chegas, sentas-te em frente ao computador, o que é que fazes? Está bem? E o que apetece-me fazer, inspirado no grande Miguel, inspirado nele, perguntar-te o mesmo, mas o que é que tu fazes, afinal? Conta-nos lá. Eu toco piano no teclado, basicamente. Basicamente é isso, faço barulho, escrevo coisas. Troca. É isso. É basicamente isso que faço. Mas o que é isso de desenvolver software? Lembra-te que muita gente que nos está a ver está habituada a um cotidiano da faculdade, tu lembras-te ainda, não é? Não passaram assim. Não passou mais de uma década, já passou uma década. Quase. Epá. Mas ainda não passou uma década. Mas não vamos falar disso, que isso é horrível. Não. É horrível isso. Não vale. Não. Lembra-te dessa realidade e agora as pessoas, o que é que os alunos que vão sair e vão chegar, o que é que podem esperar? E em particular eu estou curioso para perceber nesse contexto, ok? Nesse contexto específico, que é a Cisco. Força, dá-lhe. Portanto, desenvolver software, tentando... eu acho que é um bocado, primeiro, entender o que é que esse software deve fazer ou é suposto fazer, entender o produto, entender como é que é suposto funcionar. Por exemplo, parte um bocado de nós utilizamos o sistema operativo, utilizamos um browser, não é? E parte um bocado de perceber como é que funciona e agora com estas coisas mágicas que são as linguagens de programação, de tentar fazer com que escrever coisas no teclado, tocar um bocado de piano, em equipa, sempre em equipa, porque sozinho é muito difícil de fazer coisas com importância e com impacto grandes, não é? Eu diria. Resolver problema de pequeno problema em pequeno problema, a conseguir fazer pôr estas coisas no ecrã como nós temos, ou seja onde for. Tenta concretizar um pouco a tua resposta. Qual o produto? Dá-me um exemplo do produto. Achas que os humanos... eu, por exemplo, trabalhei a Corient e era muito difícil explicar
a natureza da ferramenta onde eu trabalhava. Okay? Não, espera, Mas a tu resposta consegues- que se consigo. A resposta que eu estou a dar é para pessoas que se calhar não. Primeiro estou a começar. Certo. Um bocado a ir ao início do que é isto do trabalho do engenheiro de software. E que é estar 8 horas provavelmente sentado, que eu recomendo a toda a gente que tenha uma secretária que sobe e desce, porque não é fixe estar sentado o dia todo, não é mesmo fixe. Usar o rato e outras coisas. Portanto, passa muito por isso e pode ser um trabalho mais social ou menos social. Eu acho que é um trabalho muito social porque resolve-se problemas da equipa e acho que é um bocado por aí. Consegues dizer, da tua semana de trabalho, consegues dizer qual é a percentagem que passas a programar, qual é a percentagem que fazes code review e qual é a percentagem que estás a discutir issues com outras pessoas? Consigo, mas isso muda muito de empresa para empresa. Porque já tive empresas em que passava o tempo todo em reuniões e era horrível. Detesto reuniões. Não detestamos todos. E hoje em dia, eu diria que a maior parte do meu tempo é passado a programar. E tem sido cada vez mais isso, porque acho que também com um bocado com experiência consegui de pôr para trás um bocadinho reuniões que não eram necessárias e tentar um bocado de afastar-me disso. E também clarificou-se um bocado o que é que eu queria. Porque eu quero desenvolver software, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Portanto, eu não tenho ambições de ser manager ou nada disso. Eu acho que a minha carreira não está aí. Eu acho que é uma mudança de carreira, ser manager, ser gestor, ser líder de equipa, seja o que for. Isso é uma mudança de carreira e eu não quero isso. Eu gosto de desenvolver software. Então, essa clareza de saber o que eu quero permite-me não andar em reuniões que se calhar só por uma questão de visibilidade ou seja por que razão for. Não. Mas é preciso haver uma empresa que valorize esse teu papel. E há muitas Certo, exatamente. Isso é muito importante. E isso é uma das razões pelas quais eu estou extremamente feliz na Cisco, é porque realmente existe uma carreira técnica. Existem 19 níveis técnicos. Portanto, eu até me reformar, quem me dera a mim chegar perto disso. Portanto, sim, isso sem dúvida. Porque há empresas que não têm a carreira técnica, não têm noção disso. E pronto, não tem nada de mal, é o que é. Mas a pergunta do Paulo era sobre o que é o produto. Sim, já agora. O produto basicamente é uma base de dados de configurações, porque as redes, ou melhor, o status quo, tanto quanto há uns anos atrás, pelo menos, em termos de rede, é que as redes eram configuradas com tudo à mão, com umas folhas de Excel, coisas assim, para manter os estados de rede. Então o objetivo deste produto, que nasceu de uma empresa chamada Tailf, foi introduzir programabilidade nas redes. E para isso era necessário uma base de dados de configurações e era uma base de dados específica para as configurações de rede e depois ter uma forma de interagir também com os devices de rede. E pronto, e foi daí, esse foi o primeiro produto e depois fizeram outro produto de orquestração de redes que faz coisas um bocadinho mais avançadas, como, por exemplo, permitir, ou melhor, não está a este nível, mas é o que está a nível de plataforma para, por exemplo, a Software Defined Networks, que é basicamente, em vez de ter dispositivos físicos, ser na cloud. E pronto, olha, vamos lançar não sei quantos routers e pronto, assim com... Esta parte agora, isto é novidade para mim, eu confesso que não sabia, mas isso é-me tudo familiar, eu trabalhei na área, como tu sabes, e é muito curioso que a maior parte das pessoas não imagina o quão sofisticado e o quão complexa é a tecnologia que sustenta a internet. Quer dizer, eu presumo que é complicado, não é? Mas sim, eu não fazia ideia que estavas neste domínio. Epá, eu ia-te fazer ia fazer uma pergunta a todos. Isto é a malta tem muito este drama e eu vou aproveitar que não é a minha opinião e estou especialmente interessado na do Alexandre e na do Diogo, que é, epá, a malta pergunta-se, mas quando tirar a licenciatura, vou
sigo mestrado, vou trabalhar. Não estou a pedir-vos que vocês deem uma resposta no sentido de, uma certeza absoluta para os demais. Eu gostava que vocês falassem da vossa experiência individual e como é que resultou para vocês o percurso que fizeram e se tiveram algum amargo de boca por causa disso ou não. Se arrependeram ou não disso, está bem? É mais no sentido de falar sobre como vocês fizeram e como é que resultou para vocês. Okay? Porque a malta pergunta muito, mas devo sair, ir trabalhar logo para a indústria, ganhar experiência, devo continuar e tirar mestrado? A malta pergunta isso, eu nunca tenho resposta, como imaginam, não é? Não tenho resposta para isso. Okay? Queres ir tu primeiro, Diogo? Ok, posso dar a minha resposta. É um tema também que me perguntam muito. Aliás, o meu primo também tirou engenharia informática e ainda há um ano atrás tive esta discussão com ele. A minha opinião é eu não me arrependo de nada de ter feito o mestrado. Aqueles 2 anos dão um nível de conhecimento aprofundado sobre os temas que é muito importante. Agora, eu olho para trás e vejo que no meu caso, eu tinha a licenciatura feita com 21. Não é o mesmo para quem tem licenciatura feita com 23, 24, ok? Aí, se calhar, mais 2 anos. Aos 24, uma pessoa já tem um nível de maturidade tão grande, pelas coisas da vida, entre aspas, que se calhar estar ali mais 2 anos a fazer o mestrado não lhe vai acrescentar muito. Para mim, eu não me arrependo nada, porque acho, e é aquilo que eu recomendo, se tens 21 anos, que fizeste o curso de licenciatura em 3 anos, não vais logo para o mercado de trabalho. Vai complementar o teu conhecimento com o mestrado. O mestrado, por várias razões, que não vou estar a discutir, dá-nos um nível de insight e um nível de preparação muito grande. Agora, no fim de contas, quando se acaba o mestrado, não é pela questão financeira, porque não nos vão valorizar muito mais por ter o mestrado. A questão é que é uma pergunta, uma dúvida que faz sentido. Na minha opinião, eu valorizei o mestrado, mas não é para toda a gente. Depende das pessoas. Ok. Já agora, vocês desculpem, mas eu há bocado disse que estava especialmente interessado na do Alexandre e na do Diogo, mas eu também gostava muito de saber a do Miguel. Só Depois por vamos ter que maldade, saber a Miguel. tua também, se calhar. Tu também fizeste mestrado, também podes Só responder. por maldade, desculpem. Alexandre, dá-lhe, go. Porque a malta quer saber isto, não é? E há mais perguntas, já lá vou. A minha resposta tem um bocado a ver com o tempo. Eu acho que estas coisas precisam de tempo. Acho que se há coisa que eu percebi no meu percurso profissional é que há coisas que precisam de tempo. E não se consegue. Há pessoas geniais, eu infelizmente não pertenço a esse grupo, mas há pessoas geniais que conseguem fazer em pouquíssimo tempo, conseguem chegar a... Mas eu acho que nós precisamos de tempo, até precisamos de distância de certas coisas. A questão está, se conseguimos fazê-lo no mestrado, conseguimos fazê-lo no mercado de trabalho, como é que conseguimos fazer? Para mim, o mercado de trabalho foi pouco enriquecedor. Numa primeira fase tive poucas oportunidades, mas isso foi só um acaso. Foi só um acaso, foi a minha situação. Mas eu acho que um mestrado a mim deu-me tempo. Deu-me tempo para estudar coisas e para desenvolver um bocado mais de gosto, de perceber o que é que gostava, de criar opiniões. Foi importante, foi extremamente importante para mim. Foi extremamente importante para mim. Tive o Paulo Pereira tive a ti como orientador e foi uma boa experiência, foi uma excelente experiência. Eu ainda hoje vejo que as conversas que tive na altura contigo e com outras pessoas que além de terem sido muito úteis, estavam muito à frente do tempo depois do que fui ver no mercado. E, portanto, foi extremamente valioso para mim. Mas depende de pessoa para pessoa. E eu precisava desse tempo. Mas, portanto, foi extremamente útil e o Diogo diz que não vai, que uma
pessoa não vai ser valorizada financeiramente por isso. Eu acho que é mentira, porque eu acho que foi muito valorizado financeiramente pelo estado em que cheguei ao final de mais 2 anos. Sim, a minha comparação é... Não podes fazer comparação direta do momento que sais. Tens de fazer comparação direta do 3 mais 2 anos de trabalho. Ou seja, o mercado de trabalho valoriza tendencialmente mais 2 anos de trabalho do que os 2 anos de licenciatura. Que eu acho que é injusto. 2 anos de mestrado. Mas isso... Acho que isso depende muito. Até dos objetivos, não é? Eu para não encavacar o Miguel, eu posso falar primeiro da minha experiência. Tá? Queres, Miguel, ou queres ir tu primeiro? Posso falar primeiro? Eu acho que aquilo que o Diogo... Eu acho que a tua experiência é mais gira do que a minha. Por isso é que eu estava-te a pôr... Aquilo que o Diogo disse é muito importante. Eu estou perfeitamente alinhado com o que ele estou a dizer. Eu percebo. Eu também estou alinhado. Acho que aquilo que o Diogo... o Diogo disse 2 aspectos relevantes. Um é, se alguém está à espera da recompensação financeira direta pelo mestrado, esqueça. Então não vale a pena. Então vá para o mercado de trabalho e começa logo a ganhar dinheiro. Mas há um segundo aspecto que eu acho que é muito importante no Diogo. Muito importante naquilo que o Diogo disse, que é a idade e a maturidade. O tempo. E aí posso falar de uma outra coisa que não tem a ver com a minha experiência de mestrado, tem a ver com a minha experiência quando eu fiz o doutoramento. Não interessa qual a utilidade do doutoramento. Mas os meus colegas de doutoramento, eu já estava quase a ter 40 anos, os meus colegas tinham 25 anos. 24 ou 23, pá. Eram os miúdos. E basicamente tinham aquela opção, não tinham dificuldades financeiras e tinham a oportunidade de estar ali. Por isso, acho que tudo isto, toda a envolvência, a circunstância de cada um, cada um de nós eu sou o caso pessoal, e tudo isso pode criar condições para fazer o mestrado ou não. Depois, um terceiro aspecto em relação à utilidade do mestrado, eu fiz o mestrado de uma maneira diferente, que foi, eu acabei a licenciatura e eu disse, eu nunca mais volto aqui, eu nunca mais quero saber da universidade. Portanto, saí quase com um corte e a dizer, não, eu quero ir trabalhar, e um bocado com aquele sentimento que o Alexandre dizia, não, eu tenho que ver as coisas em prática, eu tenho que ver as coisas a acontecer, que estar a programar coisas que depois vão para o lixo não interessa. Não, eu quero desenvolver software na indústria. E 5 anos na indústria foram muito recompensadores. O que eu não estava à espera era que ao fim de 5 anos tivesse vontade de voltar a estudar. E isso aconteceu. Aconteceu. E quando fui fazer o mestrado, já fui fazer com uma motivação e com uma predisposição diferente. Porque quando fui para a licenciatura, também o mestrado que eu fiz tinha um formato um pouco diferente de agora. Embora agora também tenha muitas cadeiras de opção e isso permite o aluno escolher o que é que vai fazer. Mas a minha predisposição e a minha diferença é que na licenciatura impunham-me tudo. Tudo era-me imposto. E quando fui fazer o mestrado, coincidiu também com a altura em que surgiu o .NET e que o ISEL estava a incluir no currículo das disciplinas, como AVE, IPI, era tudo em .NET. E eu disse, não, eu vou aproveitar o mestrado para estudar aquilo que eu gosto, não é aquilo que os professores querem apenas que eu vá estudar e que eu não olhe para aquilo e que não veja aplicabilidade. Portanto, o mestrado foi uma oportunidade para estudar. E nessa perspectiva, teve uma abordagem completamente diferente da licenciatura. Queres continuar e aproveitas e falas do teu... a malta, o que sabe é que tu és professor. Mas não sei se sabem que tu não foste sempre professor. A minha história é muito mais aborrecida. A minha vida toda fui professor, aconteceu-me isto. Eu disse que comecei 5 anos a trabalhar. 5 anos. E o que é que nesses 5 anos... E nesses 5 anos, o que é que tu fizeste? Desenvolvimento de software? Também? Sim, fiz muito desenvolvimento. E o que me começou a desiludir foi aquilo que o Alexandre disse. Há bocado o Alexandre disse, eu não quero ser manager, eu quero ser developer. Sim. E eu lembro-me quando comecei a ficar triste. Uma pessoa estar a trabalhar e estar triste é mau. Sim, sim. Foi quando comecei a ter objetivos comerciais. Eu cheguei a uma altura que estava a liderar equipas de desenvolvimento de software. Isso era muito satisfatório. Eu gostava muito de estar a coordenar miúdos, desenhar soluções, trabalhar com eles. Mas a da altura a empresa tinha que vender. E o que interessava era o dinheiro. E passei a ter objetivos comerciais. Comecei a ter aqueles almoços chatos em que tinha que vender. Sim. E houve uma altura, depois apanhei o auge em que começou a aparecer os web services, estavam na moda, o XML, e eu não percebia nada disso.
Entretanto, não tinha tempo para estudar, não me davam tempo para estudar. Mas eu ia para almoços com pessoas em que falava daquilo e falava de XML e do Web Service sem saber o que é que estava a dizer. Mas quem me estava a ouvir, queria ouvir aquilo, gostava do que eu dizia e eu não me estava a sentir bem. E daí a necessidade, não, eu tenho que aprender, eu não posso continuar a desligar tanto. Eu não consigo ir para uma carreira de gestor e de manager sem saber do que é que estou a falar. Epá, não consigo, há quem consiga. Epá, Certo. Isso é uma skill, na verdade. A capacidade de abstração e de descurar o detalhe bem de uma outra coisa é uma skill que é importante em alguns contextos. Chega a um ponto em que... Sim, mas é uma questão assim. Epá, pronto, eu posso falar da minha já agora. Eu acho que vocês conhecem, mas a minha é muito desinteressante. Eu tirei a licenciatura no ISEL. Epá, era bom aluno, convidaram-me a concorrer, concorri para ficar como professor, nunca imaginei. Eu fiquei porque havia lá pessoas que eram professores que são hoje em dia colegas meus e que eu admirava profundamente, ok? Alguns deles já se reformaram, pessoas que eu tinha uma admiração muito grande, com muitas qualidades e pronto, inspirado neles e na circunstância de saber que eles trabalhavam com a indústria, fiquei. Aconteceu-me isso, nunca pensei ser professor. Depois, sempre a seguir, o que eu fiz foi tirei também o mestrado. Na altura tirei primeiro o bacharelato, 3 anos, depois mais 2 anos, uma licenciatura, e depois mais 2 anos para um mestrado. Portanto, tirei também o mestrado, fui ao técnico tirar o mestrado, para ver uma cultura diferente. Gostei da diversidade, foi uma coisa fixe para mim, enriqueceu-me. Mas o meu contacto com a indústria foi primeiro no âmbito do ISEL, em que o ISEL fazia muitos projetos em conjunto com a indústria, mas e só mais tarde é que passei a ir a ser residente na indústria, ao mesmo tempo que acumulava com as funções de professor, mas aí já fui num estatuto diferente. Portanto, eu fui trabalhar para uma empresa onde, sei lá, quase 30% dos engenheiros de software me conheciam. Portanto, eu ingresso na indústria enquanto membro de uma equipa de arquitetura de software, com uma espécie com um estatuto que não é compatível com aquilo que acontece às pessoas quando saem da escola, não é? Portanto, eu não tenho essa experiência pessoal, não sei dizer. Portanto, quando eu fui, o que eu sei dizer não é o que de bom isto tem, é o que de mal tem, que é o facto das pessoas me conhecerem impõe responsabilidade. E há coisas que simplesmente não me posso permitir fazer, não é? Porque as pessoas sabem quem eu sou. E depois, fui muito feliz lá durante vários anos, onde estava sobretudo preocupado em comunicar e em arranjar soluções para aqueles problemas mais complicados. Eu era a espécie do maluco da cave, não é? É o gajo que está na cave, que é maluco, e depois quando há assim uma cena complicada vão buscar. E era uma espécie de maluco. Adorei, fui muito feliz lá. E depois achei que precisava de uma experiência de linha da frente. De ir para a guerra, para a batalha. Porque isto de produzir, isto de engenharia é de facto... há trincheiras. Eu quis ir para a trincheira. Senti que precisava de ir para a trincheira para poder ensinar melhor. E fui. E adorei também. Tive um infarto às custas disso. Mas isso é porque eu sou velho. mas pronto. Mas também adorei a experiência e foi bom. E agora, o que é que eu faço? Achei que estava na altura de voltar a dedicar-me exclusivamente ao Excel. Até à próxima vez que meta a mão na consciência e volto a fazer. Mas lembrei-me, mas estou a dizer isto, mas isto é um bocadinho irrelevante. O que é importante é a ligação àquilo que o Diogo e o Alexandre estavam a dizer. Eu terminei o curso, era jovem, e na altura a minha dúvida era o que é que eu faço a seguir? Eu era professor, não é? Portanto, não há dúvidas, o que é para fazer a seguir? Não há dúvidas, é para continuar a estudar, não é? E lembro-me de uma conversa com uma colega minha da altura, que já faleceu, que eu gostava muito, que era a Isabel, e ela perguntou-me, e ela disse-me: Paulo, tu tens nota para ir já tirar um doutoramento, não tens? Eu disse: tenho. Então faz isso. E eu pensei: não, eu tenho tempo, eu sou jovem, eu quero estudar. E tenho tempo, não tenho pressa e posso fazer os passos todos. Portanto, e de facto, muitas vezes, isto é uma coisa que é profundamente pessoal. Não há resposta a dar às pessoas. Tem a ver com o que é que a pessoa se imagina a fazer.
E como o Miguel, por exemplo, achou que fazia sentido acontecer aos 40 anos, eu imagino que isso possa acontecer aos 50 ou aos 60, ou muito mais cedo. Ou não acontecer de todo, depende muito do percurso. E, portanto, é mesmo acerca dos ritmos pessoais. Pá, pronto, sim. Pronto, enfim. Epá, tenho mais uma pergunta. E agora é para o Alexandre. Esta parece que sai assim um bocadinho de esgalha. Espera lá. Deixa-me lá ver. Deixa lá ver. Ok. Ok, pronto. Foi tudo ensaiado. Completamente ensaiado. Estamos mesmo no guião. Completamente. Epá, não. Há uma pergunta que me fizeram que eu acho que é muito relevante e tem algum caráter pessoal. Deixa ao teu critério a resposta. Que foi... E eu acho que isto é importante porque, por certeza absoluta, que muita gente se questiona, que é, para ti, o que é que tu já percebi? Foi a paixão pela linguagem, pela abordagem funcional que te levou a sair. Isso percebeu-se, foi claro. Por um lado estou curioso, mas é o quê? É uma questão de higiene intelectual? É o quê? Mas espera, a pergunta, podes responder essa se quiseres. A pergunta que me fizeram, essa era a minha, não é a que me fizeram. O que me fizeram foi, para ti o que é que foi mais difícil no momento da saída? Ok? Portanto, decidiste, eu vou atrás do meu sonho, da minha paixão. Mas foi fácil? Foi difícil? Se foi difícil, o que é que foi difícil? E como é que se ultrapassa isso para quem possa estar a considerar? Porque há muita malta que nos está a ver que está no estrangeiro. É preciso também a lembrarmos disso, ok? Eu acho que não. Eu acho que as coisas difíceis demoraram muito mais tempo a manifestar-se. Mas na altura da saída era uma questão. Há o stress de ir e ter uma pessoa à espera com a chave do apartamento e dessas coisas, porque não é que seja aqui ao lado que dê para. Ou melhor, deixa-me dizer de outra forma. Eu fui relocado para a Suécia como um príncipe. A empresa pagou tudo, tratou de tudo, portanto eu tinha pessoas à espera no comboio com a chave, pronto. Portanto, portanto, fui tratado de forma excelente. Mas ainda assim, aquela questão de tinha que tudo caber na mala e as últimas coisas, porque algumas coisas já tinham ido por caminhão, por uma transportadora, mas acho que a forma como eu reagi ou mantive contacto com a minha família e amigos, acho que resultou de uma forma aceitável, porque houve sempre contacto, mas acho que foi mais tarde que percebi um bocado que custo é que até com a minha família brincamos um bocado, quer dizer, eu estou a cozinhar às vezes qualquer coisa e eles dizem, não me convidas para ir jantar, ou assim, essas brincadeiras isso não dá, não é? Não dá para espontaneamente, olha, anda aqui a casa, vamos abrir uma garrafa de vinho, ou um assim, não, isso não dá. E pronto, essa parte fez isso. Mas acho que foi um bocado depois. Na altura da saída é tudo tão. Estás tão preocupado com a operacionalização que siga a banda, não é? Sim, eu acho que sim. E porque vais já a uma coisa que já estavas. Eu já estava preparado, já sabia que tinha que acontecer e que ia acontecer, portanto, estava mais preocupado com o facto de tudo, não é? Começar um trabalho novo, etc. Estava focado. É a excitação de começar um trabalho novo ultrapassa tudo. Sim, acho que só se vê as consequências mais tarde. Sim, acho que para mim, pelo menos, foi esse. Fogo da difícil agora. Sim, para mim foi assim. O Sporting foi campeão aí o também. O Sporting foi campeão aqui, chegou aqui agora. Até que enfim, sabem! Agora a notícia. Oh, que caraças! Se fosse o William Carvalho, dizia que ele percebeu agora. Deixa-me dizer uma coisa. Ia-me perguntar uma coisa. Isto Diogo, é uma curveball, desculpa. Já pensaste? É porque a malta, isto é uma issue, que é, isto preocupa-me, enquanto cidadão português, que é, vejo malta com a vossa qualidade a ir-se embora. E presumo que haja muitos outros, não é? E eu não conheço, mas presumo que sim. Eu, por exemplo, tenho um grande amigo meu, que vocês sabem quem é, não é? O Duarte, que eu ainda outro dia lhe pedi, por amor de Deus, para voltar, pelo menos estar cá 3 meses, que eu tenho saudades dele, não é?
e a malta vai-se embora. E dá-me muita pena. Por um lado, eu entendo, e a malta já me perguntou, estamos a falar de que níveis salariais, Alexandre, já era inevitável esta pergunta, como calculas, mas eu não quero de nenhuma forma... eu acho que estas coisas podem mudar com o remote work. Mas e tu, Diogo? Já pensaste em ir-te embora? Sim, mas eu estou numa situação um bocado mais difícil. Criei raízes aqui e raízes muito fortes, para não aprofundar muito o tema. Sim, não precisas. Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. E por isso não surgiu ainda a oportunidade para ir para fora. Eu sempre quis ir, curioso. Eu acho que nós até éramos um bocadinho diferentes. O Alexandre nunca pensou em ir. Eu era ao contrário, eu gostava de ir, eu queria ir. Eu cheguei a ter uma proposta para ir, neste caso, para Dublin, para a Microsoft. E na altura decidi ficar cá por questões pessoais, mas aquilo foi uma ideia adiada, do género, não é agora, é daqui a um ano. E depois a vida mudou completamente. Mas eu acho que sim, eu acho que do ponto de vista de crescimento pessoal faz sentido. Sobre o tema isso tu ias dizer, ou Florando um bocadinho, tu ias dizer de como português ficas um bocado ressentido do conhecimento não é que para fora. ressentido, tenho pena, tenho que confessar, tenho alguma pena. Mas eu vou-te mandar a curveball, que então manda lá. Então, a quantidade de conhecimento de engenheiros portugueses cá a criar valor para fora. Facto. Não é? E acho que há uma tendência muito grande para isso aumentar. Não, e mesmo para as empresas que estão cá, que não são portuguesas. Certo. Isso é outra discussão. Mas isso é diferente, não é? Isso, para todos os efeitos, a pessoa gasta o dinheiro no próprio país. É verdade, eu percebo Ganha-o isso. fora e gasta-o cá. É verdade, economicamente, acho que isso é mais interessante do que a malta simplesmente ir-se embora. É verdade, sim. O que ganha e o que gasta é tudo lá fora. É verdade, mas eu não percebo nada de economia, portanto... Não, acho que vai-se mudando as escadinhas, né? Se calhar o pior é... agora vou ser muito mal. Andou aí o Estado a investir dinheiro com excelentes professores na educação do Alexandre e o gajo pisga-se daqui. Sim. Do ponto de vista macroscópico, isso faz sentido. Estou a ser mal do ponto de vista macro, ou seja, acho que vocês estão-se a esquecer de uma coisa também. Se forem ver os casos das empresas de software, das maiores neste momento em Portugal, grande sucesso, se forem ver os líderes dessas empresas, alguns já estiveram lá fora muito tempo, depois vieram para cá e criaram esse unicórnio. Sim, essa é a grande vantagem, Portanto, ok? Essa é a grande vantagem. E uma visão, o facto de ter estado lá fora e com outra cultura, com outros mercados, vai-te dar uma visão que te permitiu criar esses produtos depois, até os criaram cá em Portugal. Ora bem, e isto vai até... E se formos puxar um bocadinho a conversa atrás, para o que até levou o Alexandre se calhar a sair, foi essa falta há 10 anos atrás não havia produtos em Portugal. Não havia. E o Alexandre volta e vai ser um desses líderes. E, portanto, hoje em dia, para quem existe uma panóplia tão grande de empresas, portuguesas ou não, a criar produtos em Portugal, que de facto há cada vez mais trabalho bem feito. E a vantagem que isto vai ter, nós não estamos a sentir ainda, vamos sentir daqui a 10 anos, que vamos ser provavelmente um país com o nível de tecnologia ao nível de Dublin, de Berlim e de Londres. Talvez ao nível é difícil, mas o salto qualitativo vai ser gigante. Hoje em dia, qualquer empresa que venha para cá, se eles quiserem contratar pessoas, olha, contratam um team leader que tenha 10 anos de experiência em uma tecnologia, sei lá, Azure, vou dar um exemplo. Não há, porque não havia disso em Portugal. Não havia know-how em Portugal sobre essas tecnologias. Trabalhava tudo no mesmo e, portanto, só agora é que começam a aparecer. E quando é preciso criar valor, nós precisamos destas pessoas, deste talento. E isso vai começar a aparecer daqui para a frente. E eu acho que isso é a parte boa de termos tantas empresas estrangeiras a investir em Portugal, nesta fase. Mas é uma coisa que vai... Estou profundamente otimista com isso também. Tenho observado essa tendência e é otimista. Temos que falar das metas salariais. Tem que ser. Estão-me a perguntar. Isso foi um fator, Alexandre? Não precisamos de falar de valores concretos, mas em termos de escalas. Foi esse o fator?
Mas é como assim foi esse o assinalável. fator? Mas qual é a pergunta? Já disse que esse não foi o fator Certo. da mudança. Ok, então tens razão. Pois não, foi a paixão pela vontade, Certo. certo. Mas do ponto de vista financeiro, é francamente positivo estar no estrangeiro ou é equivalente? Tendo em conta Estou completamente desligado dos salários que existem. Não estou a falar de valores absolutos, estou a falar certo, mas eu estou desligado. Certo. daquilo que era daquilo que era a tua vivência. Pá, nós sabemos que temos um nível salarial e também temos um nível de despesa associado. E que, quando mudamos de país, isso varia em ambas variam. Ambos os elementos, ambos os fatores variam. Não é? Sentes que a relação ganhar e despesa é melhor onde estás? Ou isso é uma falácia? É tão bom quanto aqui? Não acho que seja. Não achas que é por aí? Não acho que seja. Eu acho que diria, pelo menos no que me afetou, não notei que houvesse assim. Que fosse a parte financeira que fosse. Epá, é de um gajo perder a cabeça. E até posso dizer mais: que quando estava na Klarna. Que tentei convencer malta de Portugal a ir, malta que queria ir, e quando eu falei dos valores, são estes valores. Não, isso é só mais um bocadinho do que aquilo que eu ganho aqui, portanto, para quê? Portanto, não, eu não posso ir surfar e tudo mais, não posso ir. Não, deixa lá estar isso. A malta está, desculpa interromper-te, a malta está aqui, ou ele ganhava muito bem, porque há aqui muitas experiências diversas. Já agora eu posso acrescentar o meu bitite aqui. É porque eu, por exemplo, eu tenho quase certeza que atingi o teto salarial à época na indústria. Ou seja, disseram-me taxativamente que não podiam pagar mais e que já era o developer mais bem pago da empresa, e estamos a falar de uma multinacional. Mais bem pago na empresa em Portugal. Portanto, há tetos salariais que de eu facto acho que aí tocaste num ponto interessante. Num ponto interessante que é o seguinte, que é um bocado, se calhar, algo que foi uma ideia que eu criei sobre Portugal, que pode estar completamente errada, portanto, por favor, já sabe, não me venham a tirar pedras. Estamos a beber. Certo, mas não me venham a tirar pedras por isso. Coisa do álcool. Não me venham a tirar pedras por isso. Mas eu conheço pessoas que têm carreira técnica em Portugal. Nunca lhes perguntei o salário, mas acho que acho que não estão muito tristes com isso. Não estão tristes. Acho que não estão tristes, portanto, vamos as pessoas que eu conheço não estão tristes, estão bem, mas se calhar não estão na média. Pois, é isso que é importante dizer. Há muita malta que perguntou. Eu também é preciso dizer, e desculpem de fazer-vos isto, mas é preciso dizer que tanto o Alexandre como o Diogo não são umas pessoas quaisquer. Ok? Portanto, são pessoas que têm uma qualidade bastante acima da média, e isso não pode ser interpretado como o retrato do mercado. Agora, uma coisa eu sei, se vocês investirem, se a malta investir no seu know-how, no estudo e na sua valorização, pode chegar a este sítio, não é? Enfim, pronto. Se calhar há sítios a partir do qual em Portugal já não se pode crescer mais, e eu conheço exemplos em que tiveram mesmo que sair do país e trabalhar para fora. Certo, mas eu acho que isso existe em qualquer... já de ordenados muito fixes, não é? Eu acho que isso existe em qualquer lado, porque mesmo aqui, eu vou dar aqui um exemplo interessante. Eu tenho colegas aqui que têm mais de 60 anos, outros até, tenho um colega, um grande amigo, que tem 67 anos, ainda trabalha, programar a vida toda. E eu, quando falo com eles, eu digo-lhes, vocês chegam aqui depois destes anos todos a programar e tudo mais, porquê é que isto aconteceu? E uns dizem, a Ericsson teve uma forte influência nisso, porque é muito antiga e já há muito tempo que estava no mercado, portanto, conseguiu dar estas carreiras grandes. Dizem isso. Outros dizem que a malta também vai para manager porque sentia que aí é que tinha a progressão e tudo mais. Mas eu acho que isso que me dizem é um bocadinho passado, porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu quero dizer é que há esta ideia
em Portugal, pelo menos eu na altura que entrei para a universidade, diziam-me que tu vais para a universidade, vais ser engenheiro, tu vais mandar nos outros que estão a programar. Diziam-se, havia universidades que diziam isto, conheço pessoas, e portanto acho que felizmente as coisas mudaram, mas havia esta mentalidade, tu tens que ir, tu vais ser o chefe, tu és um engenheiro, vais ser o chefe. Não, nós passamos 3 anos a aprender. Pessoas que não têm o curso também passam 3 anos a aprender e têm exatamente o mesmo valor. Não há nada de ter uma licenciatura ao final de 3 anos. Não... É a aprendizagem, é tudo acerca de aprendizagem e de mentores, e a internet está cheia de... e aquilo que eu quero dizer é que existe muito esta ideia que ser manager para gestão, ser team leader, que é uma promoção. Eu não acho que seja uma promoção, acho que é uma mudança de carreira, e acho que em Portugal... Na minha altura, eu via as pessoas que estavam convencidas que isso é que era, mas eu acho que, se calhar, têm mais responsabilidade, vão ganhar mais dinheiro, sim, mas eu acho que nunca se criou, não há empresas também antigas o suficiente para se criar uma carreira técnica, talvez. E se calhar já, hoje em dia, depois de passar de 5 anos, se calhar já há empresas, eu falo com amigos e... que estão aí, que estão em empresas grandes aí da área de Lisboa, que dizem que já se cria essas carreiras técnicas. Portanto, provavelmente as coisas já estão a evoluir. É preciso tempo, como tudo. E acho que é um bocado por aí. Uma pessoa... Será que em Portugal é valorizado um programador com 30 anos de experiência? Pergunta. Eu não sei. Se calhar é. Não é. Comparar isso com uma carreira de manager ou vai para CTO, mas é uma carreira diferente. Portanto, acho que não podemos comparar as duas coisas. Certo. Epá, eu aí... felizmente o mercado é diverso. O retrato que tu pintas é muito... sei que era comum aqui há uns tempos. Também tive contacto pessoal com realidades em que havia uma forte aposta na carreira técnica. Precisamente porque a empresa tinha compreendido isso. Enfim, e portanto sei que isso não é não é regra, mas admito que sim, que seja muito comum, e é preciso... Eu uma vez perguntaram-me, e eu acho que arranjei esta metáfora: o meu código não é de ouro, ok? Portanto, se me pagarem bem, não é porque o meu código é de ouro. É porque eu trago alguma mais-valia que transcende apenas o meu código. Okay? Porque o meu código pode estar correto, ou está certo, ou está errado. Ponto. Mas se me pagam, é para estar certo. O que é que eu faço para o código estar certo, correto? É uma questão de prática de engenharia, que nós sabemos, não é? Testar, enfim, uma série de coisas. Agora, quando trabalhamos numa equipa, o skill set necessário transcende largamente a questão do código. E, portanto, eu acho que isso está aos poucos a mudar. Que antes a malta encarava os developers como a malta que escrevia código. E o código é o código. Ou está certo ou está errado. Eu pago para estar certo, está certo. Não é? Só que o programador tem que compreender muito bem o domínio. O engenheiro de software compreende o domínio. Cria uma cultura, liga-se ao cliente, quer que o cliente esteja satisfeito para que o produto perdure. E esta é a parte que eu acho que algumas empresas não tinham compreendido. É que o engenheiro de software não é um gajo que escreve código. Ok? É muito mais do que isso. É quem compreende aquilo que o cliente precisa e arranja soluções para dar ao cliente aquilo que ele precisa. Portanto, eu acho que isto está a mudar, e não é à toa que muitas empresas multinacionais estão a vir cá. Porque perceberam que são super exigentes no recrutamento. Eles são muito exigentes em geral, sim. São muito exigentes e estão a ir buscar pessoas muito séniores. Eu conheço alguns casos, estão a ir buscar pessoas muito séniores. Há vários casos aí de recém-contratados CTOs para multinacionais, que é tudo gente com 25 anos, 30 anos de experiência. Portanto, já não é propriamente pessoa que caiu do céu. Isso mudou muito nos últimos 10 anos. Eu também sinto que isto está a mudar. Eu também sinto, muito honestamente. Partilho da tua opinião, sim. Lembra-se de eu vos ter dito que num instante ia passar 1 hora? Passou. Já passou 1 hora. E ainda não falámos de nada. Ok? Acho que ainda há muita coisa para falar. Só para dizer, já agora, pessoal, escutem. Eu tinha um plano que é, no máximo, 8h30, fechávamos isto, está bem?
Entretanto, eu tenho estado... Para já bebi o copo todo. Significa que já não estou a ver muito bem. Olha, então enquanto vais encher o copo, letras deixa eu ver se o Miguel tem mais uma pergunta para me fazer. Miguel, dá. Estas letras pequeninas eu já não estou a ver bem, ok? Mas dá-me vontade de fazer um podcast a parte 2, como está o No Name aqui a sugerir. Pede às pessoas para escrever em caps. Em caps, escrevam em caps, pessoal, que eu já não estou a ver muito bem. Se bem que o bot acho que não gosta. O bot não gosta. Pois não, o bot não deixa. Epá, se calhar No agora... Name, já vi. Epá, Tecnologia, já agora. o quê? Desculpa. Já agora, depois dos copos, falamos de tecnologia, não é? Bora lá, já. Erlang, pá. Exato. Alexandre, conta lá como é que foi Pronto, vinhas de a tua experiência no Isel e profissional, já disseste no SAP, desenvolvias em C Sharp e de repente vais programar em Erlang. Epá, eu não conheço Erlang. Conta-nos, como é que foi essa transição? Certo. Primeiro dizer que há uma transição de um bocado que eu acho que referi no início, de ir de uma comunidade grande, se achar que uma comunidade grande, que tem uma empresa, uma das maiores empresas do mundo por trás da linguagem, com suporte em termos de documentação, etc. Releases constantes. Portanto, há a transição de passar de uma linguagem com esse, vamos dizer, pedigree, para algo que é uma linguagem que é open source e que a Ericsson tem uma equipa dedicada a manter a linguagem. E isso é uma grande diferença. Isso tem impacto. E também o número de utilizadores. Não é? Portanto, a comunidade tem um grande impacto. Não é? Tem um impacto no que vai estar disponível em termos de bibliotecas e de o que será fácil. O Stack Overflow é praticamente inexistente para Erlang, mas para C Sharp encontra-se respostas para tudo. Eu tenho uma piada que é dizer que há pessoas que conseguem programar orientadas a Stack Overflow, porque pesquisam tudo no Stack Overflow e têm a resposta para tudo. Isso não funciona em Erlang. Isso as pessoas podem ver claramente como mas isso é mau, não é? Porque depois para aprender, claro que é mau, claro que é mau. Não há ponto de vista nenhum que seja positivo uma comunidade ser mais pequena, diria eu. Mas a mudança para Erlang é fácil, porque é uma linguagem mais pequena. É uma linguagem pequena, uma linguagem que tem uma sintaxe que é bastante fácil de perceber, de entender. Não é a linguagem com sintaxe C++, mas eu diria que isso é positivo. Portanto, não é uma linguagem como Java ou como C Sharp, eu diria que é positivo estar desligada disso. E é uma linguagem que realmente tem conceitos diferentes. E desenhar sistemas em Erlang, eu diria que se calhar é entender a linguagem, entender como desenhar os sistemas aqui, as coisas que são boa ideia ou não, aí é que as coisas são um bocadinho diferentes. E concretizando um bocado... Uma aula obviamente não vais dar uma aula de Erlang, mas falaste tem conceitos diferentes. Consegues dizer assim resumidamente aqui para quem está... Consigo. A primeira coisa que tenho que dizer é que Erlang não falando ainda dos conceitos, mas só dizendo uma coisa que eu acho que é muito importante e que acho que muitas linguagens se perdem nisto, que é as linguagens crescem. O livro de C++ cresce 100 páginas, ou o livro de C Sharp cresce 100 páginas por ano, e metem tudo na adoro linguagem. Essa metáfora, desculpa lá, mas isso é muito bom. Linguagens crescem. Os livros das linguagens crescem muito. Essa é muito boa, Alexandre, vou roubar. Ok, só para avisar. Vá, desculpa, continua. Gostei muito, tens razão, é mesmo isso. Vai ficar como caption do vídeo. Podes crer. As linguagens crescem. Eu acho que isso não é em benefício dos sistemas. Porque os sistemas evoluem, os sistemas têm anos. Vamos imaginar um sistema de software extremamente complexo, feito há 10 anos atrás, com o C Sharp que existia, ou seja o que for, mas agora com a malta toda jovem, cheia de garra, com querer experimentar as novas coisas agora 10 anos depois. O que é que isso dá? Não é? Pronto. Portanto, o facto das linguagens crescerem desta forma tem coisas que são interessantes, naturalmente, mas eu acho que é um bocado para manterem as pessoas nas linguagens. É um bocado um intuito um bocado comercial.
Mas indo para o Erlang, é uma linguagem que não foi nessas andanças, muito por um regime da Ericsson, porque Ericsson, uma das razões pela qual mantém é porque tem sistemas importantes implementados em Erlang e tem muito código feito em Erlang e não tinha muito interesse em fazer coisas principalmente que não seriam compatíveis, apesar de backward compatible. E depois tem uma linguagem que em inglês opinionated, portanto que obriga o programador a fazer as coisas de certa forma, um bocadinho, não dá muita liberdade. E eu acho que isso é muito positivo, porque faz com que não existam assim tantos estilos no código, e isso torna o código muito mais fácil e muito mais fácil de adotar certos paradigmas. Mas os conceitos que são diferentes começa logo ou é importante referir que ponto número 1, não em C# ou outras linguagens, quando falamos de concorrência, tipicamente pensamos em threads e coisas assim de género, e sincronizadores e coisas complicadas, mas a abordagem de Erlang é muito mais simples. Em Erlang, o modelo de concorrência existem processos que vamos lhe chamar, eu chamo-lhe processo, e podemos confundir com processos de sistema operativo, mas são simplesmente fios de execução equivalente a uma thread, mas não tem uma vida. Tem algo que tem uma vida, que é capaz de executar código, tem memória e pronto. E esses processos comunicam por mensagens. Tal como nós comunicamos aqui, estamos a enviar mensagens. Agora vocês estão todos calados e estão todos a receber as mensagens que eu estou a enviar, não é? Vocês podem enviar mensagens para mim, podemos começar todos a falar ao mesmo tempo e as mensagens são assíncronas. E é um bocado... E é assim que se modelam um bocadinho os sistemas em Erlang, não ainda em muito detalhe, mas isso é uma parte importante, extremamente importante. Mas depois há um conjunto de outras coisas que existem em Erlang, como a facilidade de criar sistemas distribuídos e a abordagem à tolerância a falhas, que são únicas, que serviram de inspiração para outros sistemas e outras linguagens portanto, é especial. É especial e, para mim, como programador de Erlang há 5 anos atrás, desde há 5 anos, um bocadinho mais do que isso, eu sinto-me bastante confortável. E é uma linguagem de tipificação dinâmica, é importante também referir. Pronto, abriste a caixa de Pandora agora. Pois. Sim. Mas... eu gostei. Mas é só isto, vou-me ficar porque não há aqui sangue, o caraças. Tipificação dinâmica. Mas sabes que existe análise estática, não é? Sabes que existe análise estática. Sei. Depende muito das capabilities da análise estática das ferramentas existentes para Erlang, que eu não conheço, confesso que sou completamente... Mas existe alguma coisa para pôr as pessoas para ajudar um bocadinho. Mas nunca foi... Não é por aí que vem a maior parte dos problemas. E em termos de ambiente de desenvolvimento, quais foram as... Essa é interessante. Essa foi uma evolução. Eu chamo-lhe evolução. Outros chamariam-lhe regressão, mas eu comecei a programar em Erlang usando o IntelliJ, na altura. Mas a determinada altura eu via os meus colegas utilizarem mais o terminal e usarem Emacs, outros Vim, e eu decidi experimentar. E depois, isto funciona bem, ainda funciona melhor. E depois há um conjunto de coisas que podia fazer. Mas funciona melhor que o IntelliJ em quê? Por exemplo, aquilo que eu aprendo em Emacs, por exemplo, macros que são gravar os comandos que eu fiz e para os repetir, por exemplo, é algo que acaba por ser extremamente útil.
E depois, se eu já tenho que me estar a ligar por SSH a máquinas e tenho que estar nessas máquinas a ver fecheiros e tudo mais, por que não usar tudo no terminal? Eu estou a fazer toda a minha vida lá. Se eu tenho completion, tenho tudo aquilo que preciso. E um bocadinho também comecei, eu não uso Windows, uso Linux, Unix, e usar um bocadinho o sistema operativo que nos dá, grep, etc. Git também é no terminal, também nunca... está tudo no terminal. Então, para que andar com Tu és com um coisas, por hippie, exemplo, meu. Tu és um É, hippie. Agora um- que eu é um- estou-me a é um- perceber, sim. pá. Terminal. não há necessidade de Estou mexer obrigado, no estou rato. obrigado. Pá. Estou com silêncio. É pá, assim, ok, eu não vou dar a minha opinião. Porquê é que eu vou estar à espera de um minuto com o editor abra? Nesse um minuto eu já abri 4 ou 5, estou ligado a 4 ou 5 diferentes servidores E digo nas sinceramente, minhas é muito sessões mais de streaming. sexy. Não é? É muito mais sexy. Sim. Isso é muito sexy. Não é? Eu acho que não há nada sexy naquilo que nós fazemos, mas pronto. É pá, eu acho. Não é skill Sabes- para o Tinder. Eu acho que sim, é. Eu acho que sim, mas pronto, mas isso é outra Talvez conversa. nas aplicações Android. Isso é outra conversa. Essas coisas. É melhor não, porque até porque eu A já conversa vi- da almofada. Epá, Abri o o sincronizador que eu implementei. Ter calma. Ok. Epá, há uma coisa que a malta está sempre a perguntar. E esta pergunta vem de onde? Vem da malta que está a começar. Mas eu acho que vocês não sabem responder. E como eu não sei. A malta, o que é que pensa? Epá, já percebeu que isto que não é fácil. Apesar da gente gostar. Não é? Pronto, nós gostamos. Mas isto não é fácil. Porquê? Porque isto é uma vida inteira dedicada a aprender coisas. Existirão muitas outras áreas onde isto é verdade, mas também existirão muitas áreas onde isto não é necessariamente assim. Ok? Diria eu, aqui do alto da minha ignorância. Mas vocês têm ideia dos ranges salariais para quem está a começar? Muitas vezes me perguntam, pá, mas quem vai começar? Um júnior entra no mercado. Vocês sabem-me responder esta pergunta? É porque, como vos digo, o meu primeiro emprego na indústria apenas diretamente, eu não posso dar esse valor, porque não tem nenhuma relação com a realidade, não é? Como eu disse há pouco. Vocês conseguem me dizer esses valores? Consigo, mas quer dizer uma coisa antes disso, que é, tu referiste a uma coisa que isto é uma área difícil, etc. Eu acho que é uma área difícil, mas acho que também nós fazemos um bocadinho mais difícil do que aquilo que deveria ser. Uau, isso é muito fixe. Tens que elaborar isso agora. Já nem quer saber da minha pergunta. Porque eu acho que nós nos metemos em alhadas. Porque vem alguém respirar-nos em cima da cabeça e dizer-nos que nós temos que fazer aquilo para amanhã, ou seja, temos de fazer uma estimativa. E nós não conseguimos dizer, não sei, eu não te consigo dizer isso. Não te consigo dizer isso e eu preciso de mais tempo. Eu preciso de tempo para perceber isto. Aquilo que eu vou fazer vai ter uma qualidade má se não me deres tempo. E acho que puxar um bocadinho para cima e tentar... eu acho que isto é algo que precisa de tempo. Mas esse tempo tem que ser contabilizado. Acho que tem que ser contabilizado. Acho que ninguém nasce ensinado e acho que precisamos de exigir esse tempo. Diria eu. Acho que as coisas ficam mais fáceis depois de tivermos esse tempo. Porque se nunca criarmos conhecimento, se andarmos sempre a correr e ir ao Stack Overflow, fazer copy-paste de coisas, nunca vamos aprender e vai ser sempre difícil, vai ser sempre o mesmo trabalho. E não... Epá, eu tenho que provocar. Epá, é um assunto tão interessante. Como é que se constrói um negócio quando a estimativa dos custos, a resposta à estimativa dos custos é não sei? Alexandre, só para estragar a conversa, para a gente dizer, saímos daqui todos zangados, estou a brincar. Eu percebo, repare, eu sou leve, eu sei muito bem do que é que estás a falar. Aliás, eu posso-vos dizer o que é que eu rapidamente gasto 3 horas sem ter percebido muito bem onde é que elas foram, simplesmente porque estava a cometer um erro básico, ou porque havia um bug na ferramenta, ou por 30 por uma linha, e isso foram-se 3 horas. Certo, mas a questão é, quanto tempo é que tu tens para dar? Tu perguntas-me isso. Quanto tempo é que tu realmente tens? Tu tens um mês. Ok, eu consigo fazer... Num mês eu acho que faço isto.
É aquilo que eu te pergunto. Quanto tempo é que tens? Porquê é que não estás a perguntar quanto tempo é que eu demoro a fazer isto? Eu pergunto, quanto tempo é que realmente tu tens? Porque se tu me estás a pressionar, se me estás a pressionar, é porque tens um time to market que precisas de ter, portanto tu podes, é isto que tens, então tu vais ter aquilo que queres. Que é, vais ter uma coisa feita ao pontapé e tudo mais ok. Tu estás a dizer, se eu estou a entender, o que tu estás a dizer é que é ao contrário, que é, este é o budget, o que é que consegues fazer com este dinheiro? Claro. O Exatamente. problema é os extremos, né? Ou seja, quem está lá em cima quer lá saber disso. E quer é para ontem. Toda a gente quer para ontem. Bom, bonito e barato. E no fundo, as coisas resolvem-se colocando em cima da mesa os pratos da balança. E é injusto dizer, dá-me lá um mês que eu faço um mês. Eu vou fazer ali uma coisa toda bonita. Tudo escorrido a modelação e padrões de desenho. E depois, qual é o valor criado disto? É baixo. Ok, então qual é no fim do dia o que interessa é o valor criado. E, portanto, a resposta do Alexandre contradiz com a própria afirmação dele, porque se tu não podes dizer ao mesmo tempo que dá-me um mês e eu digo-te o que é que tu queres, ao mesmo tempo que dizes que os programadores complicam demasiado a vida. Eu também acho. Acho que se não houver ninguém a conseguir estar a mediar a coisa... Isto vai acabar em sangue, é tão lindo! Muitas vezes é isso que acontece. Aquilo que eu digo é o seguinte: a malta que diz que dizemos isto é difícil. É difícil, é preciso estudar muito em casa e tudo mais. Não, acho que estudamos no trabalho, damos para trás. Somos despedidos. Olha, arranjamos outro sítio. Não gostam do ritmo, não gostam que eu trabalhe devagar. Pronto, despeça-me, eu vou arranjar trabalho. Eu preciso até alguém que me dê valor para eu trabalho devagar e fazer com qualidade. Vamos à procura daquilo que queremos. Isso é totalmente justo. Exatamente, porque é uma questão de perfil. Vocês estão a falar de percepção e o que é isso de entregar. É porque, na verdade, há software e há software. É preciso assumirmos de vez que há software de consumo rápido. Há software que é para fazer para ontem, com os pés, de qualquer maneira, porque o time to market é breve e aquilo é para viver um mês ou dois. E depois é para jogar fora. E há software, que é a realidade do Alexandre, que é para viver décadas. Ou mais. Ok? Eu conheço software já com um lifespan do caraças. E em áreas de negócio, como é provavelmente aquela que é do Alexandre, que é onde eu estive também, e que de facto é um problema, que são áreas de negócios muito complexas. O domínio do problema é complexo, muito complexo. E as pessoas irem-se embora é sempre um problema gravíssimo. Porque se vai embora o know-how todo com elas. Não é know-how tecnológico, é know-how de produto e de domínio. Foi-se embora. E isso é um problema do caraças. Portanto, eu percebo. E eu acho que isto também não tem uma resposta absoluta. E tem a ver com o perfil, como eu entendo o que estás a dizer, Alexandre. E percebo. Mas também tem a ver com as exigências de negócio. Tenho que ligar a uma pergunta que me fizeram há muito tempo já. Tenho que ligar esta conversa a esta pergunta, que já me fizeram há muito tempo. Há muitas soluções low-code. OutSystems é o bruto do unicórnio. Okay? E é brutal. Bruto no sentido de brutal. Okay? Eu ouvi a entrevista do CEO e adorei. Okay? Adorei o tipo, acho que é top. Gostei mesmo muito. E a pergunta que a malta faz é: o que é que vocês acham acerca das soluções low-code? Por um momento, deixem-me fazer a seguinte provocação. Esqueçam-se que são apaixonados, se o forem, pela codificação. Porque uma coisa é ser engenheiro de software, outra coisa é ser quem escreve código. Não são necessariamente a mesma coisa. Escrever código é só uma das partes de ser engenheiro de software, não é? Portanto, o que é que vocês acham das soluções low-code? Como, por exemplo, OutSystems e que papel é que vocês acham que podem ocupar nesta guerra antiga de time to market, fast time to market versus qualidade, como tu, Alexandre, estavas a sugerir. Porque eu acho que muitas vezes o problema é esse. A malta confunde as coisas e quer para ontem, não é? Aquilo que não pode ser produzido para ontem. Mas há problemas que é para resolver para ontem. E se calhar faz sentido é reduzir um bocado, moldar o problema para que possa ser resolvido pronto. Qual é a vossa opinião acerca de... Já me perguntaram muitas vezes o que é que eu acho sobre soluções low-code como OutSystems. Já olharam para isso? É as caixinhas, não é?
Epá, a ideia é... O que é isso, Pronto, Alfredo? era esta a resposta. É pá, só estou a perguntar, é pá, só para saber o Calma. que é. Há quem use OutSystems e há quem produza OutSystems. É diferente. Certo, mas são as caixinhas, não é só para É. perceber. Não dá, São não dá para soluções usar o voltadas. Emacs. Não consegues usar Emacs. Esquece lá Sim, isso. não. Não há cá Emacs para ninguém. Não, mas há uma questão, é a reutilização. Mas eu acho que toda a ideia de reutilização e de criarmos diferentes níveis de abstração é interessante. Nós não estamos a programar todos em C ou em Assembly, não é? Portanto, acho que existe lógica e existe espaço para todas essas soluções. Portanto, eu acho que faz todo o sentido e até para o time to market que tu estás a falar. Portanto, Eu acho que nós somos geeks e, portanto, como geeks que somos, há diferentes níveis de geeks. Eu prefiro programar com janelas e o Alex prefere programar em terminal. Portanto, agora, no fim de contas, aquilo que nós fazemos tem é criar valor. E, portanto, há imensas soluções low-code que criam imenso valor muito rápido para soluções que não precisam de mais complexidade do que aquela que tem. E, portanto, tem muito valor. É só aplicar, é o right tool for the job. Não vale a pena ir buscar uma bazuca para matar uma mosca. Nós falávamos isso imenso na faculdade. Portanto, é igual. Portanto, se elas têm mercado é porque elas criam valor. Ninguém paga uma licença daquelas tão cara para aquilo não criar valor. Portanto, se tem valor, é justo. E há outras coisas que criam valor. A quantidade de negócios montados em cima de páginas do... como é que ele se chama? Do blog. WordPress. Do WordPress. E o Incrível. Excel, que é o sistema de informação mais popular no mercado empresarial. Exatamente. Excel. Não é? E é potentíssimo. Potentíssimo. Eu fico espantado com o que conseguem fazer no Excel. Yeah. Também já vi Eu coisas sinto-me mirabolantes. assoberbado. Yeah. Assim, eu não percebo nada do que estás para aí a fazer. Yeah. Portanto, o que interessa ao fim do dia é qual é a ferramenta que tu estás a utilizar para gerar para te apoiar no teu trabalho, para criar mais valor, whatever. E se é low-code, que seja low-code. Eu vi aplicações mobile feitas em OutSystems que eu fiquei, porra, isto é do caraças. Mas depois uma pessoa, mas eu agora queria é que isto tivesse um scroll infinito. Isso aí não dá, isso aí vai ter que pagar. Isso aí, depois à medida que quanto mais customizas, mais difícil é ter low-code. Eu acho que também temos que ver esta questão esta pergunta se calhar foi colocada por um aluno. E aqui a minha resposta é: para um engenheiro informático que estudou o que nós estudámos para ir desenvolver em low-code, eu acho que não. Acho que a ferramenta low-code existe exatamente para pegar em pessoas que têm poucos skills de programação e conseguir, de forma rápida, fazer determinadas coisas. Agora, se for para desenvolver o produto, aquele produto low-code, isso acho brutal. E temos muitos, não são muitos, temos alguns alunos do ISEL que fazem parte da equipa de desenvolvimento do produto da OutSystem. Isso é brutal o que eles estão a fazer. Que é, aliás, um produto com um mérito brutal, porque não é à toa que se transforma num unicórnio, não é? Isso é trabalho de engenheiro. Fazer aquela ferramenta é trabalho de engenheiro. Usá-la, há uns anos... eu agora aí eu tenho que discordar de ti, desculpa lá. Eu também, não sei o que é nessa última também não sei tenho. o que é OutSystem, não sei, mas se és caixinhas, o que é que nós fazemos no dia-a-dia? Eu resolvo problemas. O facto de eu resolver no Se terminal... não caixinhas é outra conversa, concordo em absoluto, Alexandre. Exatamente. Não importa como é que resolves o problema, a questão é que tu estás a resolver um problema. Se puseste umas caixas e umas setas, ou escreveste uns ifs e uns fores, isso é outra conversa. No fim do dia é acerca de resolveste ou não um problema. Os problemas que eu resolvo com OutSystems, a mim não me motivam. Eu não consigo. Certo, mas isso é outra conversa. Ok, está bem. Isso tem a ver com a motivação pessoal. Ok. Também são problemas de concorrência e os problemas que o Alexandre encontra e tem que resolver, não os vai resolver com OutSystem. Pois, isso é verdade. Certo, mas nem toda a gente está atraída pelo... Nem toda a gente trabalha nesse nível de software de tão complexo. É aquilo que o Paulo dizia. Ou seja, há software que não pode falhar, que em cima daquele software estão montadas empresas de milhões e milhões e metade da humanidade e não pode falhar, portanto não pode ser feito.
Diogo, obrigado por me lembrares. Diogo, Alexandre, não te vou deixar, estamos a terminar, faltam 6 minutos. E há uma coisa que tu disseste, que tem a ver com o ciclo de feedback. Já não sei onde é que eu li isso. E isso é muito importante. É tão importante. Ok? E tem uma absoluta relação com o que acabámos de dizer, com o que o Diogo estava a dizer agora. Que é a duração do ciclo de feedback e a natureza do software. Por favor. Portanto, a questão é, o Alexandre trabalha num contexto em que, o que é o ciclo de feedback? Podes começar por isso, se quiseres posso falar eu, mas é importante que as Não, pessoas... eu posso falar. Eu tenho trabalhado em diversas empresas e a maior parte das empresas em que trabalhei, nós podíamos, no espaço de uma semana ou até no próprio dia, poderíamos, aquele código que acabámos de escrever, se passasse nos testes e tivesse a aprovação, podia ser colocado a executar em produção. Naquele momento. Logo ali. Numa máquina ou em mais máquinas. Portanto, podíamos logo imediatamente ver se alguma coisa correu mal ou uma coisa assim. Íamos olhar para monitorizar o sistema e ver o que é que acontece. E a minha mudança para a Cisco também acontece porque eu queria experimentar outro tipo de desenvolvimento e queria um bocado outro tipo de software que é um software, como tu disseste já, que é software que vai para as mãos do utilizador, do cliente, como queremos chamar, e que provavelmente se fizerem update, se atualizarem a versão, fazem a atualização de não para uma nova versão com as novas funcionalidades, mas é uma versão minor ou patch que vai corrigir bugs ou vai introduzir algumas clarificações, ou seja, o que for. Mas estamos a falar de um ciclo de feedback que não é de perto nem de longe do momento em que o meu código está pronto e que vai para o repositório que é acessível a toda a gente, para outras pessoas entenderem que se faz merge para master ou main ou o que quiserem chamar. A partir daquele momento vão-se demorar meses até que haja um primeiro utilizador real fora da empresa, provavelmente, e provavelmente até mais anos até que aquela funcionalidade seja efetivamente utilizada ou que aquele código seja utilizado. Portanto, o ciclo de feedback é muito mais longo. E o que é que isto significa? Significa que ir ao Stack Overflow, copiar qualquer coisa e pôr ali sem saber se vai funcionar. Se calhar tens de pensar 2 vezes. Se calhar, e mesmo as abordagens de testar têm que ser diferentes, porque neste tipo de produtos também há, se pensarmos numa base de dados, quem vai utilizar de formas que nós não conseguimos prever. Estamos a falar de uma linguagem de programação. Os autores da linguagem de programação não pensam, nem sequer sonham como é que nós andamos a utilizar as linguagens de programação no dia-a-dia, não é? Eles fazem aquelas funcionalidades na expectativa que ele vai ser útil, mas o feedback vai demorar muito, muito tempo. E pronto, é um bocadinho semelhante onde eu estou, que estou num tipo de produto que o feedback realmente vai passar muito mais tempo, então temos que ter a exigência de qualidade é maior, mas ainda assim somos todos humanos e cometemos erros, portanto, e vêm bug reports e portanto, não há problema nenhum, não há problema nenhum de errar, e todos erramos e é normal. Acho que é um problema pouco compreendido. A malta apaixona-se tanto pelo seu métier, pela sua arte, que se esquece que, na verdade, isto é um negócio. Isto é acerca de criar valor, como há pouco ou o Diogo ou tu estavam a dizer, ou já não sei quem exatamente. E no fim do dia há dinheiro, então faz sentido. Não há dinheiro é para parar, é muito simples. Quer dizer, se não há dinheiro não há palhaços, eu sempre ouvi dizer, não é? Não há dinheiro, não há palhaços. Há palhaços quando há dinheiro. E, portanto, eu acho que no final do dia é isto, que é, para haver dinheiro tem que acrescentar valor. Alguém tem que dizer, eu ponho aí dinheiro. Isso tem que resultar de encontrar valor. E o valor é circunstancial. Eu também estive numa realidade em que o ciclo de feedback era meio ano, mínimo. Desde o momento em que nós dávamos como concluído, até que por fim aparecia no produto, era quase meio ano.
Isto na melhor dos cenários, porque havia mudanças que demoravam um ano ou mais. Porquê? Porque tinha que haver certeza absoluta de que aquilo que estava a sair era aquilo que estava a sair. Muitas vezes tem a ver até com a forma como é distribuída a nova versão. Que isto num tipo, fazer uma distribuição de uma nova versão e que faz um update automático, isto funciona em alguns contextos. Noutros não é assim que funciona, não é? Mas a história de entregar valor é Desculpa, olha o update para o Space Shuttle. Arrancou, não é? Espera aí, temos aqui um update. Não, pá, já vai, não é? Aquilo já vai a caminho. Não há falta a dar, não é? Portanto, Mas espera lá, uma eu tenho- brincadeira, mas Eu tenho que dizer uma coisa que é relativamente ao dinheiro e ao valor. Eu acho que há muita gente que está envolvida em projetos open source, por exemplo, e que traz valor e que traz há pessoas que estão. Espera, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é outra Isso coisa. não Discordo. don't pay your bills. É. A questão é não, sempre, desculpa porque é lá, que é um mas eu acho que a produto- longo prazo De vai. onde é que vem o dinheiro? Isso é, há uma, vocês Não sabem tem que eu lado gosto nenhum, muito de mas é póquer. porque fazes por gozo. Não, isso não funciona assim. Vai Não, ter acredito. isto. Isso é, olha, gosto muito que penses assim, é fixe, aquece-me o coração, mas eu não penso assim. Porque o dinheiro tem que vir sempre de algum lado. A questão é se tu estás a pensar nele ou não. Porque tu, ou é uma coisa que fazes nas horas livres, porque tens o teu. É como os artistas na Idade Média, na Renascença. Aquela malta pintava porque podia pintar, não tinha que ir trabalhar para arranjar dinheiro. Porque se tivesse que ir trabalhar para cavar, para arranjar dinheiro, estava a ter que cavar. E Se não aí é a comia. mesma coisa. Porque se tens dinheiro, não te preocupas com ele. Mas se não tens, tens de te preocupar com ele. Acho que é só isso. Mas eu ia dizer outra coisa. Desculpem, divaguei um bocadinho. Ia só dizer isto, que era... eu gosto de póquer. Gosto muito de jogar póquer. E há uma máxima no póquer que é assim, que é... se não estás a ver o fixe é o peixe, é o noob na mesa. Se não estás a ver o fixe da mesa, és tu. You're it. Ok? If you don't see the fish, you're it. Ok? E aqui aplica-se que é, se tu não estás a ver de onde é que eles estão a fazer dinheiro, qual é o produto deles, então o produto deles és tu. É a tua informação. São os teus dados. Ok? E é isso que é o Facebook. O produto deles és tu. Mas isto é muito mais complicado do que estamos para aqui a discutir. Já estamos a divagar. Certo, mas divagaste aí um bocado. Eu só queria. A minha ideia que eu queria passar é que tu podes trazer valor. Podes trazer valor e isso pode ter zero impacto financeiro na tua conta, mas traz satisfação. E há muita gente, há muitos profissionais na nossa área que vão obter, que fazem as coisas mais por satisfação. Por exemplo, malta que faz. Concordo. Não, a malta de segurança. Malta de segurança que vai tentar descobrir, vão por gozo e por fama e seja o que for, não é? Que é um bocado. Sim. Não são retribuições diretas. Sim, percebo. Não são. Não são. Mas a maior parte dos grandes projetos open source têm todas empresas por trás. Tem que haver alguém. Isso é completamente falso. Desculpa lá, não vamos por aí. Não nasceram obrigatoriamente com empresas por trás. Exatamente. Isso é verdade. Às vezes são visões, são gajos que querem levar algo para diante. Mas eu acho que é um trabalho muito meritório, ou seja, e acho que há muita gente a fazer isso. Todo. E às tantas é uma coisa muito importante, porque é muito fácil é muito mais fácil e criar código usando a comunidade numa coisa que todos partilham, num projeto que todos partilham. Eu acho que hoje em dia, se nós olharmos para a maioria dos projetos que estão a ser utilizados, quase todos são open source. E sei lá, Docker, Terraforms, tudo isso tem um codebase que grande parte é open source. Sim, mas aquilo que tu estás a dizer é diferente de falar de open source, como por exemplo o Spring. O Spring é open source, mas tem obrigatoriamente tem uma empresa por trás e tem objetivos comerciais porque tem consultores a trabalhar naquilo e quanto mais empresas adotarem o Spring a seguir, mais consultoria vão comprar. Claro. Okay? E temos projetos open source onde as pessoas estão nitidamente ali pelo gosto e pelo desenvolvimento disso. E eu só comecei a ter essa experiência nos últimos anos, no desenvolvimento open source sem qualquer retorno monetário. E uma das coisas mais espetaculares que pus foi, uma vez pus num issue, um request for proposal. Pus um issue, um request. Precisava de fazer um tradutor, que era um tradutor reverse engineering para uma biblioteca que eu tenho, que é o HTML e já tinha muita malta a usar naquilo, suecos, franceses, etc. E surgiu um francês, fez aquilo.
que é que o gajo ganhou com aquilo? Epá, aquilo foi-me extremamente útil. Útil para a biblioteca. Mas ninguém ganhou nada com aquilo. E provavelmente ele ganhou porque usou o código que tu já tinhas feito e que também dava muito jeito a ele. E isso essa necessidade comum que também faz... Desculpa lá. Há muitas... desculpa, eu conheço... É perigoso. As pessoas fazem... Eu próprio faço perigoso. Eu gostava... Mas eu concordo com isso e acredito que é perigoso. Mas o meu argumento inicial é que quando é perigoso é porque podes te dar esse luxo. Não podes fazer isso 24/7. É só isso, não podes fazer isso 24/7. Certo, quando começa a ser mais sério... 24/7 é porque tens um income, uma fonte de rendimento do outro lado. Esta é a velha história da arte. Mas eu acho que isso não existe, nenhum de nós está a certo, falar mas disso. eu só queria corrigir a razão por qual eu trouxe o open source é porque é uma forma, eu acho que nem se tudo, quando se trata de aprender, porque para mim é muito importante, para mim eu vou para o trabalho para aprender, pagam-me para aprender, que é um bocado engraçado, não é? Mas eu acho que há outras formas também engraçadas de aprender e que trazem valor e têm impacto na vida das pessoas e dos outros programadores. Eu acho que é interessante. Eu estava só a tentar... Aquilo que eu estava a evangelizar um bocado ao fomentar... Vai lá para o escritório ler o livro 2 meses a ver se fica lá o terceiro. Ouça, bom, a malta já... Tínhamos que acabar com sangue. Tem que parar. A malta já me pediu. Eu acho que, só para terem uma ideia, estão 280 pessoas a ver. Ao mesmo tempo? Ao mesmo não entraram tempo. isso. É lá. Só para gente terem sem uma tempo. noção, ok? Portanto, a malta gosta disto. Isto são temas que são fixes. A malta gosta. Não concordamos todos. Não temos todos a mesma visão sobre estas coisas. E essa é a questão. É a razão pela qual eu achei que isto ia ser necessariamente muito interessante. Eu tenho estado a tentar acompanhar. Tenho muita dificuldade em acompanhar as perguntas, ok? Porque são muitas. Ok? Depois vocês podem ver, se quiserem espreitar, podem ver. Eu acho que são bots, está aqui o pessoal a dizer, isto é tudo bots. Os 280 e é São tudo 280 bots. 80 bots. É tudo 280 processos em Erlang. Sim, aposto que foram feitos é open source também. É open source. Pronto, mas só para dizer que pronto, a gente podia estar aqui a noite toda a conversar. Eu acho que precisamos de fechar. Sobretudo por restrições minhas. São 8h37. Transcendeu. Não me surpreendeu, já tínhamos falado. Estava-se mesmo a ver. Porque, como vos disse, foi aliás essa a razão que achei que a vossa ideia era ótima e que estava perfeitamente alinhada com fazermos isto aqui. Porque é de facto uma preocupação. As pessoas aparecem, perguntam e eu sou só eu. A minha experiência é só minha e vale o que vale. E pronto. É pequena, é pouca, serve-me a mim, não estou a querer desvalorizar-me, é só uma. Eu não consigo responder às perguntas todas. E, portanto, é muito fixe que tanto o Alexandre como o Diogo, e fica já aqui o mote, eu acho que o Diogo, em vez de estar só a acompanhar o Alexandre, pode falar um bocadinho mais sobre ele. Não falámos sobre tudo o que o Alexandre tinha para dizer. Eu acho que há muita coisa a perguntar ao Alexandre. Eu acho que a gente devia de tentar marcar já uma nova ronda, em que pode começar com o Alexandre a falar e depois a gente muda para o Diogo. Mas continuar isto, ok? Mas acho que faz sentido a gente às tantas parar, porque senão estamos aqui a noite toda. Sim, ok? Pronto, antes de mais, deixem-me só ver se há aqui alguma pergunta daquelas que é mesmo boa para fechar. Mas eu não consigo, já não consigo. O chat não para. O pessoal está Gonga! Não é. Não consigo. Mais um bot. Só pessoal a pôr bots. O pessoal está a agradecer a iniciativa. Obrigado nós pela companhia. Nós vamos tentar fazer isto. O Wickens está a dizer... Wickens, onde é que tu estás? O Wickens acho que está em Dublin. Estás em Dublin, não é, Wickens? Portanto, para vocês terem uma ideia, há muita gente que vem aqui que eu já conheço, não é? Dos nicks. E sei que estão no estrangeiro, estão... Roterdão. O Wickens está em Roterdão. Pronto. E estava a dizer ele, isto é um programa destes às sextas-feiras, depois do horário de trabalho é que era. A gente vai pensar nisso, com carinho. Às sextas-feiras, deixem-me só dizer o seguinte, às sextas-feiras à noite eu não posso. Porque eu tenho agora aqui na pandemia, eu criei um hábito, que é a sexta-feira da família, à noite. Ok? Eu à noite o que faço é, sextas-feiras à noite é a noite de cinema.
em que eu estou com os putos, epá, e é importante. Perdoem-me, gosto muito disto, dá-me muito prazer. Pá, é muito enriquecedor, mas epá, sextas-feiras à noite é para o meu filho e para a minha filha e para a minha mulher e pronto. E foi uma coisa que eu fiz e que toda a gente me compreende, certamente. Só por isso que não gosto da ideia concretamente de sexta-feira à noite, ok, meu? Quinta-feira, está bom. Quinta-feira era o dia dos Quinta-feira é bom, estudantes, agora já não há. bom. Não há. Ok. Pronto, isto para dizer que é o feedback que estamos a ver. Vocês vão ter a oportunidade e a malta que está a estudar ou que está a perspectivar-se entrar num curso superior tem muito interesse por este conteúdo. Mesmo muito. De tal maneira que aparecem muita gente, sobretudo, a perguntar-me estas coisas. E eu não tenho respostas. E vocês também dizem, mas eu também não tenho. Têm as vossas, como eu tenho as minhas, como cada um de nós que estamos aqui tem as suas. E pode ser que isso contribua. Pá, e pronto, e quero-vos agradecer muito pela Nós é que conversa. agradecemos. Adorei. Não, acho que agora entramos naquela... Não. É. Obrigado eu, né? Quer dizer, aquela parte, né? Não, agora... Epá, gostei muito. E vamos repetir. Eu acho que isto não acabou, esta nossa conversa. Ok? Acho que devemos repetir, para continuar, porque eu acho que há muita coisa ainda para perguntar ao Alexandre e a seguir queremos também perguntar umas coisas ao Diogo, que tem uma experiência diversa, no sentido em que está no mercado de trabalho português. Ok? Portanto, acho que era fixe a gente continuar. Não respondemos a uma pergunta que tu Força, fizeste depois. Não, faço eu não vou responder, deixamos para o segundo. É? E tu? Mas qual é que é a pergunta? Era a pergunta de um rapaz que perguntou quais eram os ranhos salariais, não respondemos. É verdade, os Fica ranhos para a salariais. próxima. Não sejas mau, a malta está doidinha. Bora lá falar dos ranhos salariais. Para fechar, está bem, pessoal? Já agora, há muito... Mas espera lá, mas eu não sou empregador, o Diogo é empregador, há quem ele esteja pode aqui a dizer. propor. Não, espera lá. Acerca da conversa do low code, há malta que me está aqui a propor que trabalha na OutSystems e que podia dar feedback. Portanto, sim, acho que é interessante. É uma coisa que nos ranhos salariais diz a defeito. Ok. Ok. Já percebi. Espera. Estou a baralhar. Desculpem. É muita informação. Vocês disseram, foi muito interessante. Ok, obrigadinho. Epá, o pessoal está a dizer que gostou muito e pronto. Isso percebe-se por estarem mais de 200 pessoas a assistir, não é? Não acredito que toda a gente sejam pessoas que a gente conhece pessoalmente. Não acredito mesmo, ok? Muitas pessoas a gente não conhece nem nunca viu. Algumas vão ver mais tarde, se calhar. E algumas espero que sim. Pronto, ranhos salariais, só para fechar. Ordens de grandeza. Estamos a falar do quê? Na vossa experiência, para um júnior e para um sénior com 5 anos de experiência. Mais ou menos. Mercado, tal como tu conheces no mercado, Diogo, não tem que ser na empresa onde estás agora. Estamos a falar, qual é que é o teu feeling? Os júniores é fácil. Ok, manda. Os séniores é impossível. O tempo, os 5 anos de trabalho, mas pronto, isso é outra conversa. Portanto, pelos júniores. Os valores estão relativamente tabulados e são nacionais, o que é uma coisa curiosa, porque isso não era assim há uns anos atrás. Júnior é 0 anos de experiência, ok? Sim. O júnior é recém-licenciado. Cheira a leite. Sim, recém-licenciado. Os valores, tipicamente, para um recém-licenciado, com o curso, com a licenciatura, são, em média, 1.200 euros brutos mais subsídio de alimentação. Esta é a média. Okay. Depois uns acima, outros abaixo. É esta. Mestrado, tipicamente, há uma diferença de 100, 150 euros. Depende um bocadinho das empresas. E isto é a média que eu conheço bem e é assim, é nacional. Okay. E, portanto, é uma coisa curiosa, porque há uns anos atrás as empresas iam para Coimbra, iam para Braga, iam para Aveiro, porque era muito mais fácil contratar a preços muito mais baixos. Havia diferenças em Coimbra de 30% há 10 anos e hoje já não é assim. Portanto, esta é a média. Obviamente que depois aparecem uns wildcards que na entrevista deixam-nos assoberbados. Pai, de onde é que saiu este wildcard? E esse wildcard tem que ser beneficiado por isso. Certo. E, portanto, o range sabemos vai... que há alunos que são imediatamente targeted. Ainda certo, não acabaram, sim. A gente já sabe que era aquele gajo e paga-lhe acima do preço de mercado de caras logo. Sim, sabemos que é assim. Portanto, depois, em termos de séniores, entre aspas, e aí o mercado mudou muito nos últimos anos, é que nós dizemos isto na brincadeira, é muito fácil chegar aos 2.000 euros de ordenado. Hoje em dia é tipo alguns anos e aquilo automaticamente passa-se para 2.000 euros de ordenado e antigamente isso demorava muitos anos a acontecer.
a média, mais uma vez. Há sempre os wildcards. Eu sei que o Alexandre vai dizer que ele é wildcard. Não vou dizer nada disso. Portanto, e hoje em dia isso acontece com uma relativa facilidade ao fim de alguns anos chegar a essa meta. E depois os valores separam tipicamente nos 2.200, 2.300 euros no ordenado já líquido. Atenção. Líquido. Sim. Okay. Porque daí para a frente entra outra conversa que é a nossa a competitividade fiscal. E a partir daí entra uma conversa que é, a partir daqui é mais fácil ganhar dinheiro na Suécia do que cá, porque é impossível pagar um ordenado cá quando tu pagas cá, €1 e a Se pessoa... calhar tem noção, mas é que estamos a falar de 40% mínimo, 45%, às vezes mais de metade, quase metade. Não, é muito mais do que isso. Uma empresa, quando dá 10 euros a um trabalhador a partir dos 2.500 euros de ordenado líquido, a pessoa recebe 20 cêntimos. 2 euros, ou seja, 20%. Não comecem com conversa política, senão a gente não sai daqui. Eu começo a responder. Não, tens razão. Eu começo a responder e não saímos daqui, pá. Pronto, era só. Mas já acho que mas os valores para séniores mudam muito. Depende das pessoas, depende da forma como elas cresceram ou não. E aí tem muito a ver o primeiro sítio para onde as pessoas vão é muito importante. É outra conversa. Eu vou dar uma resposta diferente. Que é não acreditem no que uma pessoa diz, porque isso pode ser a experiência só de uma pessoa, e vão ver, ainda agora recentemente a Landing Jobs publicou um estudo com valores, que sejam verdade ou não, vão ver, é um bocado por aí, o Diogo está-se a rir, mas... Não vou falar sobre isso. Mas vão ver. Estou a ser gravado. Porque são coisas que estão lá. Pode haver interesses, temos que, como tudo aquilo que vem para fora, pensem o que quiserem, mas é uma fonte de informação. E eu posso dizer um bocadinho, posso dar dados concretos, posso dizer que fui a entrevistas e que empresas me propuseram 600 euros mais um ano de estágio e depois logo se via, em Portugal, quando acabei o curso. Não, ainda não tinha acabado o curso, mas falaram disso. E outras empresas, os valores oscilaram para duplicar e muito mais do que isso. Portanto, acho que depende muito da empresa para onde vão, porque há um mote que eu acho que é o empregador quer sempre pagar o mínimo possível e ter o máximo. E eu acho que tem que haver acho que há muita elasticidade. Assim. Antigamente ia-se para essas empresas, hoje já não acontece. Só porque tinha um nome no mercado, isso já não acontece. Mas poderá já não acontecer, mas o que eu te estou a dar são os dados que eu tive há 5 anos atrás, o que aconteceu e que existia esta elasticidade. Agora podes-me dizer que é diferente, não existe de certa forma justificou também a tua decisão, não é? Mas eu tenho expectativa que esteja a mudar, que estejam coisas a mudar, mas pronto. Não, mas justificou a minha decisão de ir para outra empresa, porque eu fui para uma empresa e fui extremamente bem pago e extremamente bem valorizado e adoro aquela empresa, recomendo a toda a gente, mas pronto, mas isso são outras conversas. Reitero, os alunos, a malta que está a terminar, seja no ISEL, seja em muitas outras faculdades, a malta que aparece da FEUP, do técnico, todo lado que possam imaginar, e de facto é uma coisa que deve ser da Faculdade de Ciências, isso preocupa a malta, que é, porque eles precisam de perceber qual é que é o nível salarial que estão à espera. E a malta, e depois, acerca de que tipo de trabalho devem escolher, que é outra coisa que preocupa muito. Que é que tipo, para onde é que vão? Fazer o quê? Isso eu acho que a gente deve só para complementar isso, a mensagem que eu posso transmitir para as pessoas que estão a terminar a licenciatura é: não se preocupem rigorosamente nada com o que vão receber. Porque se forem para um sítio ganhar mais 50 euros, que depois vão ter uma tecnologia de caca, um ambiente de caca, e não vão aprender nada, não vão crescer, não vão ter contacto com nenhum desafio, isso vai sair muito mais caro no futuro do que os 50 euros de diferença. Vamos terminar assim. Vamos terminar assim, que isto está muito bom. Está muito bom. Vou só dizer mais esta frase do Diogo, isto está muito bom. Está muito bom. Vou só dizer isto. No fundo, para assinar por baixo aquilo que o Diogo acabou de dizer. Eu, quando estava a terminar o curso, ofereceram-me, na altura, 500 contos
Pronto, eu sou um dinossauro. 500 contos são 2.500 euros limpos. A um júnior, fresquinho, acabadinho de sair. E o que é que queriam que eu fosse fazer? Trabalhar nas mainframes, ok? COBOL. Em COBOL. Tu também recebeste essas propostas, Miguel? É desse tempo. Pá, não queria falar, mas pronto. Pronto. A malta andava doida por causa do bug do ano 2000. Pagavam autênticas fortunas a qualquer um que quisesse fazer isso. E eu recusei. Precisamente porque compreendo em absoluto aquilo que o Diogo está a dizer, que a minha perspectiva era outra. Ok? Só para terminar. Mas nenhum de nós aqui programou em COBOL, portanto não sabemos se é uma tecnologia da caca. Portanto pode ser muito fixe. E Calma. pode ter bom. Calma. Nós Nós ajudámos uma empresa, não quero estar a dizer, mas nós ajudámos uma empresa no processo de migração. Uma das coisas de COBOL para COBOL.net. E tu dizes, mas isso não é a mesma coisa? Não. Faz toda a diferença. Uma das coisas que nos disseram, concretamente ao Falcão, disseram-lhe que disseram-lhe a ele que a manutenção de uma mainframe, só o dinheiro de manutenção pago num ano, dava para qualquer um de nós que estávamos naquela reunião viver o resto da vida descontraídamente. Portanto, é disto que estamos a falar. Hein? Ok? E nós andámos a ver o que era. Portanto, estamos a falar de as tecnologias passam. Percebes? E os sistemas de software... desculpa. E as pessoas também não querem estar lá. Não, e os sistemas de software que são feitos das empresas que têm sucesso, startups que têm sucesso, que depois anos e anos e anos e milhões investidos em engenheiros para virem pôr as coisas que mal funcionavam a continuarem a funcionar e continuarem a trazer valor. Portanto, acho que isso é a vida de software, não é? Vamos parar. Vamos parar. Pessoal, vou fechar. Deixem-me só despedir, não se vão embora. Quero falar convosco um bocadinho. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Só para vocês terem uma ideia, vamos terminar então 336 pessoas a ver. Portanto, grande abraço para todos. Muito obrigado. Eu vou publicar este vídeo. Vamos tentar perceber se fazemos disto um áudio e publicamos num podcast. É isso que vamos falar a seguir. Ok? Não faço ideia nenhuma, não sabemos. Fico muito satisfeito, ficamos muito satisfeitos porque vocês estejam, porque a malta tenha aparecido e tenha gostado. O nosso objetivo era este, era humilde, era partilhar o pouco que sabemos e ajudar, não é? Porque é só isso. E tomem as nossas opiniões sempre com uma pitada de sal. Quem é que nós somos? Somos uns tipos que se conhecem, temos alguma experiência de vida, mas é a nossa, pronto. E tá. Por exemplo, o Miguel é do Porto, não é? Quer dizer, vocês... fecha lá isto que eu tenho que ir à casa de banho. Vai à casa de banho. Pessoal, grande abraço para vocês. Fiquem bem. Vamos desligar isto. Tchau, abraço. Tchau.